muito boa tarde. Bem-vindos a 2020 junto conosco. Que seja um ano incrível e que a gente possa se realizar muito neste ano que promete, com certeza. E para começar esse programa que vai falar de um assunto que tanto discutimos em 2019, eu chamo a Alessandra para participar conosco. Vamos lá, tudo bem, Ale? Olá, Rê, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao ano de 2020 e a todos os desafios que nós vamos ter nele, não é, Rê? Com certeza. Vários. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que nós nem pegamos no seu pé em 2019, nós nem falamos sobre ele. Foi um assunto que a gente quase não discutiu aqui. Né? Ele não ficou em evidência como será hoje, mas sim, cada uma das lives, se vocês voltarem lá em 2019, vocês vão com certeza contar quantas vezes nós falamos de planejamento. E a gente não podia abrir 2020 sem falar dele, né, Ale? Eu aposto com você que pelo menos uma vez em cada live nós... No mínimo. Pelo menos uma vez em cada live esse tema surgiu. E não podemos entrar um ano sem falar deles. E aí eu faço uma pergunta, ou algumas perguntas para vocês. Quantas vezes aí no final do ano, ou no final do mês, sobrou conta e faltou dinheiro? Pois é. Não é? Quantas vezes vocês planejaram, mesmo que de maneira informal, e no final não deu certo? E aí começa 2020, né? Precisando pagar impostos, precisando pagar material escolar, matrícula dos filhos, e aí o dinheiro não deu. IPVA, IPTU, as dívidas que nós fazemos no Natal. Também, que a gente vai jogando pro cartão de crédito. Né? O ser humano, ele... Hoje de manhã nós tivemos uma live com um amigo nosso, com o Fábio Iório, falando sobre investimento, mas o ser humano, ele é consumista, né? Então, em vez de investir, a gente gasta um pouquinho a mais no final do ano, comprando uma lembrancinha aqui, uma lembrancinha lá, e no final nós ficamos com alguns débitos para serem quitados. Mas, trazendo isso para dentro da nossa realidade, planejamento é algo que nós precisamos olhar de uma forma mais macro, mas em contrapartida no nosso contexto de uma forma mais micro. Eu tenho certeza que você, de uma forma certa ou errada, pequena ou grande, já fez o planejamento da tua empresa. A minha pergunta para vocês é, nesse planejamento que vocês fizeram, vocês colocaram pessoas em que momento? Ou não colocaram? Bom, se você não colocou, você já começou com um dedinho para trás, né? Já precisa repensar aí como é que o seu planejamento foi estabelecido. Porque sem essas pessoas, a gente efetivamente não consegue levar os projetos para frente. Ou seja, elas são fundamentais para que a gente possa estabelecer aí metas para que o nosso planejamento efetivamente aconteça. Pois é, não é, Rê? Nós não fazemos as coisas sozinhos, nós não conseguimos dar sequência. Às vezes não somos aquele empreendedor que a empresa é bem pequenininha e aí eu costumo brincar que nós somos o time de futebol inteiro. Eu corro, eu chuto o pênalti, eu faço a defesa, eu defendo, eu faço tudo, né? Então eu vendo, eu compro, eu faço a parte financeira, eu faço a parte comercial, eu faço o operacional da empresa. Ok. Mas mesmo neste cenário, eu preciso ter o mínimo de planejamento para que eu não perca o foco. E essa talvez seja a primeira palavra, a primeira dica que nós precisamos dar para vocês. Né? Qual é o foco da sua empresa? Para onde a sua empresa vai em 2020? Lembra que falamos de propósito? Lá atrás, se você não viu, vá lá atrás. Dá uma olhadinha no programa sobre propósito, o quanto a gente conversou exaustivamente para onde nós queremos ir e como nós vamos fazer para chegar lá. Gente, é aí que começa planejamento, é entender muito bem qual é o seu propósito. Né? Se você tiver missão, visão e valores, isso também já passa a ser um grande termômetro para que você possa definir todas as suas estratégias através do planejamento. Pois é, e aí vocês devem estar se perguntando, eu não tenho esses negócios que a Regina falou, não tenho nem missão, nem visão, nem valores e muito menos propósito. Não faço planejamento? Faz sim, não é?
Essas coisas que nós falamos, e voltem lá nas nossas lives que vocês terão todas essas informações, mas são coisas que nós, se não tenham neste momento, não vai me impossibilitar de fazer. São coisas que nós podemos ir criando aos poucos, de acordo com a necessidade da nossa empresa, de acordo com a necessidade do nosso negócio. Mas é muito importante vocês saberem primeiro, para onde eu quero ir. Já diz uma frase aí que alguém disse, porque eu já vi em tantas versões que eu já nem sei mais quem é o autor, que quando nós não sabemos para que lugar nós queremos ir, qualquer lugar que eu chegar serve. E eu tenho certeza que você não quer isso para sua empresa, não é? Não é? Você não vai querer ser levado aí pelo destino, né? Principalmente num país onde a gente vive uma estabilidade econômica a cada, sei lá, a cada governo, a cada momento. Somos influenciados agora até pela globalização por outros países. A gente não vai querer andar à deriva. Então, o mínimo que você precisa é realmente se planejar. O mínimo que você precisa entender é o cenário e para onde você vai. Pois é. Até para quando você faz uma viagem, você precisa fazer isso. E, aliás, a parte na viagem é uma parte muito gostosa, né? Quando você planeja para onde você vai, né? Define direitinho os locais que você quer conhecer, define muito bem o dinheiro que você pode gastar, quanto você tem, né? Enfim, é uma parte tão prazerosa de quando você vai viajar, né? E torna a tua viagem muito mais tranquila. Por que a gente não pode fazer isso no nosso negócio? Talvez nem todos façam planejamento para ir viajar. Eu adoro essa parte, adoro. Eu tenho um amigo que ele coloca a mochila nas costas e vai. O dinheiro acabou no meio do caminho, ele arruma algum trabalho freelancer, alguma coisa temporária, completa o dinheiro e continua indo. A questão de fazer isso é o quanto a gente se desgasta. Pois é. Né? A questão, porque da mesma forma que esse meu amigo viaja, dessa forma totalmente impensada, totalmente fora do contexto, pelo menos para mim, quantos de nós não gerimos o nosso negócio da mesma forma? Né? As coisas vão acontecendo e você vai resolvendo. E aí, falando uma segunda dica para vocês, a primeira é, tenha foco. A segunda é, você não é Deus. Você não vai conseguir fazer tudo. Exatamente. Você precisa ter pessoas ao seu lado, né, que possam te ajudar neste processo, inclusive de planejar. E como nós acabamos de falar que nós também não somos únicos nesse processo, nós fazemos esse trabalho com a King Play, com a Fernanda, com o Reinaldo, e acho que nós já temos a primeira participação, não é, Fê? Salve, salve! Bem-vindo 2020! Bem-vinda! Super bem-vindos! Feliz ano novo para todos que estão nos acompanhando nessa primeira live aí das meninas agora no ano de 2020, né? Com muito planejamento. Isso aí! Bom, e falando em planejamento, mas antes de eu entrar aqui na pergunta, vamos voltar um pouquinho. Pessoal, participe! Mande suas dúvidas, perguntas, vamos aproveitar essas duas especialistas para tirar nossas dúvidas, aproveitar aqui para dar um upgrade no nosso planejamento, na nossa vida empresarial, na nossa vida como empreendedor nesse ano. Então, mande as suas dúvidas que elas vão responder com o maior prazer. E falando em planejamento, né? Existem muitas áreas importantes na empresa, né? Marketing, comunicação, vendas. Não dá para se apegar, ficar naquela visãozinha pequena e só ver uma coisa. Tem que ver o todo. E na questão do planejamento, como é que faz, meninas? Eu faço um planejamento para cada uma dessas áreas importantes ou faço uma coisa só que vai englobar tudo, um pacotão, um planejamento geral? Que dica vocês podem dar em relação a essa dúvida? A dúvida é grande. A dúvida já pegou no calo da gente. Vamos começar grande. Primeiro vamos desmistificar a questão de planejar e quanto tempo eu preciso ter para fazer o meu planejamento e quanto tempo esse planejamento tem que ter de duração. Alguns anos atrás, e falando historicamente não há nada, quando eu falo de 15 anos, 10 anos atrás, as empresas faziam, a maior parte das empresas faziam planejamentos para 4 anos, 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, no mundo VUCA que nós estamos, que é totalmente instável e volúvel, e como a Regina bem disse, a nossa economia não está lá essas coisas, apesar de estarmos muito otimistas com o ano de 2020,
Mas, né, eu não acredito em planejamento muito longo. Eu não acredito em planejamentos de 2 anos, 3 anos, porque o nosso cenário muda. Muda cenário financeiro, muda cenário econômico, muda cenário de pessoas, muda cenário do seu desejo para onde você quer levar a tua empresa. Né? Você pode introduzir um novo produto que precise ser repensado até em cima daquilo que você já tem, e aí o teu planejamento vai sofrer com certeza algumas mudanças significativas. Então, dá realmente para você deixar aí um planejamento para 2 anos. Eu diria 6 meses, eu acho um bom tempo para começar a pensar nisso. Pois é. Pegando essa sua linha de raciocínio, 6 meses para eu montar um planejamento. Você já fez algum? Porque se você não fez nenhum planejamento, 6 meses também é muito tempo. Comecem com ações pequenas. Eu preciso colocar tudo ao mesmo tempo? Marketing, finanças, comercial, RH, compras, eu preciso colocar tudo no mesmo balaio? Eu acredito que você possa fazer coisas separadas e no final você junta tudo. Né? É claro que quando você faz as coisas muito próximas, você consegue ter a visão do todo, e isso é muito bom. Porque no final das contas, para que serve o planejamento? Ele serve para te dar um norte. Ele serve para te dizer, eu vou conseguir fazer isso ou não. Eu vou ter caixa suficiente para fazer isso ou não. Mas antes da gente falar de planejamento, para mim a primeira etapa do planejamento é você entender, por exemplo, o que você quer fazer. Independente se você vai ter condições de fazer. Né? Mas a primeira é o que eu quero fazer. E aí é uma visão de futuro para a gente poder realizar agora, né? Pois é. E aí, falando numa visão de futuro, a gente pega, por exemplo, uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, mas que é bem usada no mercado, que é a análise de SWOT. O que é a análise de SWOT, Rê? Bom, a análise de SWOT você vai começar a entender internamente e externamente o que pode influenciar no seu planejamento. Né? Então, quais são? Quando a gente fala do interno, nós estamos falando dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. Né? Então, você já começa a entender o que internamente você tem aí para oferecer para o mercado de forma bem forte que você executa e aquilo que ainda precisa de muitas melhorias. E aí, a gente vai também para a visão do externo, né, que é saber e entender quais são as nossas oportunidades e quais são as nossas ameaças, que aí a gente está olhando para o mercado e para os nossos concorrentes. É isso aí, olha, melhor impossível para explicar. Mas pensando na análise de SWOT, nós precisamos entender, por exemplo, o que eu quero fazer já existe no mercado? Isso é uma força para mim? Né? Ou isso é algo que já existe? Se já existe, eu terei algum diferencial? E quando eu falo nessas coisas, eu estou falando de gente, porque se você vai colocar alguma coisa que já existe no mercado, você precisa ter gente para fazer. Se você vai se propor a fazer algo que não existe no mercado, você precisa ter pessoas para fazer contigo. Então, não tem jeito. Entender quais são as suas oportunidades com essa nova proposta de trabalho ou com esse novo desejo. Entender quais são as suas ameaças em relação a você colocar um produto, um serviço ou permanecer da forma que você está. Né? Entender quais são as oportunidades que você tem com esse trabalho e quais são as suas fraquezas é de fundamental importância para você conseguir montar um planejamento bacana. Sem isso, é fazer assim, né? E contar com a sorte de que não vai chover. É errado, Ale? Não, não é errado, é uma escolha. Fazer ou não planejamento é uma escolha. E aí você lidar com as consequências disso também é uma escolha. Então a gente precisa aprender a começar a escolher. E escolher certo de preferência, não é? As pessoas me perguntam às vezes, com quanto tempo, Ale, você precisa fazer o planejamento? O mais rápido possível. Aliás, nós já começamos em 2020, na verdade você já tinha que ter pensado nisso lá atrás, no finalzinho de 2019. Né? O ideal é que você já entre no novo ano com muitas definições pela frente e sabendo muito bem como é que você vai galgar os meses seguintes, né? Porque afinal de contas a gente tem aí 366 dias para muita história.
Não mais 366, já passaram 21. Pois é, né? A gente já tá menor aí. Já passaram 21. Mas eu acho que nós já temos mais uma participação. Diga lá, Fê. Bom, primeiro é uma participação minha. Oba! Vamos lá. Rê, o ideal é fazer o planejamento no ano anterior, mas não desanima. Não desanima a gente. Nossa, eu me incluo nisso, que não fez o planejamento para o ano de 2020. Então, ó, sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Sempre há tempo. Sempre há. O planejamento não precisa ser como aquele regime, né? Não precisa ficar esperando a tal da segunda-feira. Pode começar agora já. Não é mesmo? Agora não. Agora já. Now. Bom, falando em planejamento, dá para fazer sozinho ou o ideal é ter uma empresa apoiando? O que vocês sugerem? Se vocês me permitirem depois, eu dou até um testemunho da minha experiência, mas o que vocês acham? Dá para fazer sozinho? Ou o ideal é ter uma empresa parceira apoiando esse processo todo? Aí é uma escolha, né? É uma escolha e quanto você tem para investir. Então, se você pode investir numa empresa que te ajude nesse processo, né, que vai te dar algumas diretrizes e vai facilitar para que isso possa ser incorporado pela empresa, eu acredito que, assim, contrate, pegue alguém especializado para te dar realmente condições de fazer um planejamento, não perfeito, mas muito perto disso. E quando fala assim, dá para fazer sozinho, eu preciso ter um parceiro, eu acho que e aí é nossa, engasgou, né? É uma realidade minha, tá? Eu não acho que o planejamento deva ser feito sozinho, mesmo que você não tenha um parceiro, mas mesmo que você não tenha uma consultoria junto contigo. Mas o planejamento, ele precisa ter uma visão um pouco mais aberta. O planejamento, ele precisa ser mais holístico, porque você não sabe o que você vai encontrar. Exatamente. Né? Então, dentro da sua empresa, leve pessoas para fazer planejamento junto contigo. Não precisa ser só de fora, né? Pode ser de dentro. De dentro. Eu li uma reportagem esses dias que estava assim, o que tem em comum entre pasta de dente, tesoura e abridor de latas? Você sabe o que tem em comum? Agora eu tô curiosa. Todos eles foram feitos para destros. Olha aí. Na hora que eu li a resposta, eu falei, é verdade. Será que a pessoa que inventou a tesoura, se tivesse uma pessoa canhota dentro da equipe, não teria dito, olha, ok, para uma pessoa destra isso funciona bem, mas para mim que sou canhoto não vai ficar bacana, não fica confortável usar esse produto. Quantas pessoas canhotas existem no Brasil ou no mundo? Olha, se você pesquisar, tem um número significativo de pessoas. Isso foi porque, talvez no momento do planejamento, eu não tinha junto comigo uma diversidade de pensamentos. Então, fazer as coisas sozinhos é você ter uma única visão. Eu sou totalmente a favor de vocês contratarem uma consultoria, né? Desde que vocês realmente queiram escutar o que esse profissional tem a dizer. Porque eu também já passei como consultora em várias empresas onde as pessoas não escutam. E entendam uma coisa que é importante. Quando você contrata alguém, ela não vai te dizer o que você quer ouvir. Ela vai te dizer o que você precisa ouvir. Se ele for um bom profissional, óbvio. Ele vai te dizer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. E às vezes o que eu preciso ouvir dói. Mas é um remédio que faz muito bem. É um remédio ruim que faz bem, não é, Rê? Faz muito bem. Mas eu acho que nós temos mais uma participação com a Fernanda. Vamos lá. Bom, planejar sozinho, vou dizer que é muito complicado. Eu acho que para o empreendedor, para o empresário, é muito bom ter um apoio. Com certeza. Por experiência própria, às vezes a gente faz aquela pesquisa rápida na internet, ou mesmo temos, né, um conhecimento, o empresário tem uma formação, mas ele não atua naquela área. Então ele não tem a experiência necessária. Aí o que acontece? Planeja, começa, só que ele tem tantas outras atribuições na empresa que aí quando ele lembra do planejamento já passou um ano que ele fez e já, a cabeça vai para tantas outras coisas que se ele tivesse contratado de fato pessoas profissionais especializados para dar esse apoio, ele teria feito tudo que foi planejado e já estaria colhendo os frutos desse planejamento. Então, pessoalmente, eu indico que vocês
contratem um apoio para ajudar no planejamento e muitas vezes essa assessoria, essa consultoria, né, Ale e Rê, ela não é só no planejamento, ela te ajuda também naquele acompanhamento para saber como as coisas estão caminhando, né? Na própria gestão do negócio. Exatamente. Né? Então eu acho que eu sou da opinião que cada um no seu quadrado. Nós também. Muito importante. Por mais que, às vezes, o empresário de fato tenha uma formação naquela área, ele contratar uma ajuda especializada que só trabalha com aquilo, que tem muita experiência, que já foi por caminhos que deram certo e por caminhos que deram errado e vai ajudá-lo a fazer só o que já realmente vai funcionar, o que vai ser assertivo. É muito melhor. Então, assim, o barato sai caro, né? Na maioria das vezes. Bom, e o time? Como é que a gente faz para engajar esse pessoal, né, no planejamento? Como é que a gente coloca todo mundo trabalhando junto, olhando para o mesmo lugar? É um desafio, viu? Outra já digo de pergunta cara. grande. É um desafio, mas é um desafio que, se você topar fazer, eu tenho certeza que seu planejamento ele vai ficar tão mais azeitado, ele ficará tão mais comprometido, né, Alessandra? Aí nós podemos usar uma série de adjetivos: Nossa. Comprometidos, azeitados, com sinergia. Vai ter um monte de coisas. Todo mundo sabendo para onde vai, todo mundo com a certeza de que sabe onde estamos para onde estamos caminhando. O envolvimento das pessoas, para mim, é fundamental nesse processo. Fundamental. Agora, imagina vocês, olha, eu tenho uma equipe com 30 pessoas aproximadamente. Eu preciso envolver todos eles no meu planejamento? Não. É aí que vai a habilidade das pessoas que estão trabalhando com você, afinal, né? Você vai pegar para colocar no planejamento aquelas pessoas que são pessoas chaves dentro da sua empresa e que de fato vão te trazer uma visão mais crítica em relação ao teu sonho, em relação ao que você quer fazer. E vão te colocar no trilho, né? Vão dizer para você: olha, isso que você quer pode dar errado aqui, ali, ali, ali. Não significa que essas coisas que podem dar errado eu não vou fazer. Significa apenas que eu já sei o que pode dar errado e, sabendo o que pode dar errado, eu consigo me precaver. Uma coisa é eu entrar no mercado totalmente às cegas e aí veio um cenário totalmente novo para mim e falei: agora, fali, porque eu não sei lidar com esse cenário. Então, puxando a sardinha um pouco para RH, às vezes você, empreendedor, não tem todo o conhecimento de uma área e como definir estratégias para trabalhar com pessoas. Por que você não pode trazer um profissional que trabalha com este grupo e que ele conhece de toda a rotina, conhece de todas as facilidades e dificuldades que você pode enfrentar? Traga essa pessoa para te ajudar, né? Ela pode te dar dicas, ela pode te falar aonde você pode pensar, né? Principalmente, vamos supor, vamos mudar uma questão importante no nosso processo, como será o treinamento para essas pessoas, como é que eu envolvo as pessoas neste novo momento. Então, traga as pessoas que, sim, conhecem de cada nicho. E aí você vai ter um planejamento muito mais consistente. Então, pegando esse seu exemplo, imaginem o seguinte: eu trabalho no varejo e eu vou trazer um equipamento, eu vou importar um equipamento que é novo no Brasil. E eu quero vender este equipamento. Este é o seu cenário. Para eu fazer isso, eu preciso ter, primeiro, pessoas treinadas para falar sobre esse produto. Aí começa o seu planejamento. Porque você vai planejar, por exemplo, com quanto tempo eu tenho que fazer a importação, qual é o valor que eu vou pagar, como eu vou pagar, qual a estratégia de vendas que eu vou abordar. Ok, mas eu preciso treinar a galera que vai vender. Será que as pessoas que eu tenho hoje dentro do meu time, elas têm um preparo para aprenderem sobre essa tecnologia, por exemplo? Vamos imaginar que não. Se elas não têm, eu tenho dois caminhos: ou eu contrato pessoas novas, ou eu treino as que eu tenho. Ah, mas eu não tenho equipe ali, então eu vou ter que contratar. Quanto tempo leva para eu contratar? Lembra que você já está com um produto estocado lá no teu depósito. Esse produto estocado é dinheiro parado. Com certeza. Quanto tempo leva para eu contratar? Este produto, por exemplo, eu vou ter no mercado pessoas capacitadas para lidar com este produto, já que é um produto novo no Brasil, ou eu terei que treiná-las? Se eu tenho que treinar, quanto tempo eu levo para treinar? Quer ver outra parte importante no processo aí também? O quanto o teu fornecedor te deu subsídios para que você possa colocar esse produto no mercado e, principalmente,
ele mesmo poder treinar as pessoas se for um produto muito recente e muito novo. Olha aí, se isso não tiver no teu planejamento, você nem vai se preocupar com o seu fornecedor. Por exemplo, quer ver um outro ponto pegando isso também, Rê? Como é a remuneração do meu profissional? Se esse é um produto muito específico, talvez eu não tenha tanta mão de obra para fazer. Será que esse profissional ele vai me custar, em termos financeiros, o mesmo que me custam os profissionais que eu já tenho? Ou é maior o salário dele, a remuneração dele? É maior. Se é maior, como eu vou fazer todo o meu planejamento, de repente, para eu ter um ticket médio talvez um pouco maior, para eu conseguir ter uma lucratividade em relação a esse produto? Isso é planejamento. Ou, isso nós estamos falando num cenário mais positivo, não é? Mas a gente tem um cenário também que não é tão bacana. Eu vou descontinuar alguma coisa dentro da minha empresa e eu tenho 40 profissionais junto comigo. E dentro do meu novo planejamento eu não preciso de 40, eu preciso de 20. Aí é uma questão muito delicada, né? Você vai mexer com o seu quadro de funcionários. Além de mexer com o seu quadro de funcionários, você está mexendo com dinheiro. A minha empresa tem fluxo de caixa necessário para eu desligar 20 pessoas sem que eu fique devendo para essas pessoas? Ou quais são as outras alternativas que eu posso ter sem que seja desligar esses profissionais? Quais são as outras ramificações dentro do meu negócio que eu posso ter, que eu posso transformar este problema de desligar pessoas numa oportunidade de um negócio novo, de uma nova proposta de trabalho, não é? Mas isso é planejamento. E aí, como é que eu planejo esse negócio? Porque até agora nós estamos falando, planejar. Mas como é que eu planejo? Primeiro, você precisa ter pessoas pensando diferentes que você. Se você tiver pessoas pensando exatamente da mesma forma, nós vamos cair no que a Fernanda falou. Você vai entrar no olho do furacão e você não vai seguir o seu planejamento. Porque a nossa visão fica mais contaminada. Já teve situações assim, Rê? Sim, com certeza. Eu já, sim, me planejei, né? Meu planejamento, gente, é bem pequenininho, mas para mim atende a minha necessidade. E aí, quando eu planejei, surgiu um imprevisto. E aí, como é que eu vou fazer agora? Né? Aí, qual é a primeira ideia? Eu vou seguir. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E eu esqueço que o planejamento pode me ajudar nesse processo. Existe uma Então, já aconteceu comigo, sim. Com você, comigo, talvez com a Fernanda, talvez com o Brasil inteiro, de uma forma... O empreendedor neste país, com certeza, deve ter acontecido muitas vezes. E eu vou dizer que está mundo. Não é? Porque a realidade, ela se replica. Eu costumo brincar que nesse mundo nada se cria, se copia, inclusive os problemas. O que é problema meu é problema seu. O que diferencia é que esses problemas, eles têm menor ou maior intensidade dependendo de como a gente se posiciona. Eu costumo brincar que eu gosto muito de aprender com os erros dos outros. Se a Regina errou, eu vou aprender com ela. Por que eu tenho que errar junto? Ou também errar? Não é? Agora, é claro que para mim é muito tranquilo dizer que o erro faz parte do processo de aprender. Errem. E no planejamento, foi uma das lições que eu aprendi nos últimos anos, que para mim faz muito sentido. Erre rápido e mude a rota com mais rapidez ainda. O problema é que em muitos casos nós erramos, persistimos no erro, demoramos para ter uma rota de correção. E aí o negócio já desandou muito. E aí, quando você acorda, você perdeu a sua empresa, você perdeu pessoas importantes dentro do seu time, você perdeu muito dinheiro. E dói no bolso, né, gente? Dói. Aí vamos imaginar que a sua empresa... É o local mais sensível de qualquer pessoa, o bolso. Agora vamos imaginar que a sua empresa é o seu ganha-pão, é aquilo, você só tem aquilo. E aí, quando você entra num processo de crise financeira, você não só compromete o seu sonho profissional, como a sua vida particular também. Sem dúvida. E eu ouvi muito, principalmente em 2019, né, terminando o ano, muitas pessoas falando que foi um ano muito difícil, né? Foi um ano muito complicado.
E até porque a gente teve uma mudança de governo, enfim. E eu acho que foi um período de muita adaptação. E a gente espera, efetivamente, que 2020, né, possibilite novas oportunidades. Então, se você já teve algumas questões difíceis em 2019, utilize isso como teu histórico para fazer um planejamento em 2020. Sim. Vai te ajudar enormemente. Coisas que você fez e que não deveria ter feito, eu tenho certeza que você não vai correr mais esse erro. Lições aprendidas. A ideia aqui não é achar culpados ou apontar o dedo para você, para nós que somos empreendedores e falar você errou porque você não é capaz. Eu não tenho a menor dúvida da capacidade de vocês, como da minha, como da Regina, como da KingPlay, não tenho a menor dúvida. A questão é o quanto nós vamos conseguir aprender com os nossos erros e fazer com que esses erros eles não aconteçam de novo. A gente pode errar em outras coisas, mas não nos mesmos. Até porque diz o provérbio, né? Errar é humano, mas persistir no erro... é preguiça de pensar. Obrigada. Você me ajudou a mudar para uma frase muito melhor. Vamos lá, apenas temos mais uma participação. Vamos lá. Bom, falamos aqui, estamos falando sobre planejamento, né? E aí, fiz o meu planejamento. O planejamento é uma coisa como uma rocha que fica ali parado, rígido, não se muda, não se mexe. Ou é igual o bambu, né? Que dá para dar aquela mexidinha para cá, mexidinha para lá, dá para fazer alguns ajustes. E a pergunta é: dá para fazer ajuste? Preciso fazer ajustes? Devo fazer ajustes no planejamento? O que vocês me dizem? Dá para fazer, preciso e devo. Eu vou na terceira. Eu diria que são as três. Dá para fazer planejamento, você precisa fazer planejamento e você, ou melhor, dá para fazer ajustes, você precisa fazer ajustes e você deve fazer ajustes. Planejamento não é algo que é enrijecido, gente. Se você não pensar que aquilo já é assim, no dia seguinte pode ter um movimento, você já perdeu o bonde. Então, para mim, planejar e fazer ajustes é constante nesse processo. Senão vira síndrome de Gabriela. Ele nasceu assim, ele viverá assim, ele morrerá assim. E você vai morrer junto com ele. Então faça assim toda a mudança ou todas as mudanças que você considerar importantes. Por isso, se você tem mais pessoas ao seu lado, a probabilidade de você não pensar nessas situações ela é menor, porque as pessoas têm olhares diferentes, as pessoas têm um cenário mais aberto do que o seu. Mas se a gente pudesse fazer um resumão até agora, algumas coisas que foram importantes, que nós já falamos. Saiba o que você de fato quer, tenha foco, né? Faça análise do que você quer, faça uma análise de SWOT, entendendo aí quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, quais são as oportunidades que você tem dentro deste processo. Tragam pessoas de capacidade dentro do seu negócio que possam te ajudar em relação a isso. Mude o seu planejamento sempre que ele for necessário, mas principalmente, e esse é um novo ponto que nós vamos entrar agora, Rê, principalmente, olhe para o teu negócio como algo mutável, mas que você erre e conserte rápido. E para isso existe uma ferramenta que eu gosto bastante, chamada 5W2Hs. Você conhece essa ferramenta, Rê? Conheço. Quando se vai planejar um treinamento, é a nossa base. Se a gente não planejar com os 5Ws e os 2Hs, o nosso planejamento em treinamento especificamente, né, de um conteúdo que você vai ministrar, vai ficar capenga. Você tem que pensar em todas elas. Na realidade, não é só em treinamento, não, é na nossa vida. É que eu vi o meu mundinho, né, Alessandra? Mas o mundo aí, o mundão também precisa dele. E por que não eu trazer essa ferramenta para o meu mundinho, como a Regina disse? Eu não tenho empresa, mas estou assistindo a live. Eu quero quero aplicar o 5W2Hs na minha vida pessoal. Dá? Dá sim. Dá para eu fazer o 5W2Hs, por exemplo, quando eu vou ao shopping. Eu tenho X reais em dinheiro e vou ao shopping. Eu quero saber se eu posso gastar ou não. Faça lá o 5W2Hs e perceba se você pode. Agora começam as liquidações, gente, dá uma coceirinha um comichão na carteira.
E aí é que você vai ter que realmente repensar se você pode ou não. Afinal de contas, tem outras coisas para acontecer neste começo de ano, hein? Outras tantas, não é? Mas os 5Ws, 2Hs, o primeiro que ele vai falar para você é o white. O que você quer mudar? Então imagina o seguinte, vamos trazer isso para dentro da nossa realidade. Eu quero aumentar o meu market share, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar o índice de satisfação do meu cliente, eu quero aumentar meu ticket médio. Eu não sei qual é o seu negócio. Eu sou uma consultoria e quero crescer neste ano 2 vezes mais do que eu cresci no ano de 2019. Não sei. A única coisa que você precisa saber é o que de fato você quer. Né? O que não pode ser o que ficou lá atrás. Não, o que passou, passou. E que já ficou lá passado é história, é museu. Exatamente. Não é? Mas eu preciso ter claro o que eu quero. Mas que ele sirva como referência. Que ele sirva como referência, eu preciso ter claro o que eu quero e principalmente o que eu quero fazer está atrelado ao meu objetivo estratégico. O que eu quero fazer trará resultados financeiros para dentro da minha empresa, porque às vezes nós temos uma visão mais míope do processo. O que eu quero fazer vai acariciar o meu ego, mas não necessariamente vai fazer a diferença no meu negócio. Só que vai me investir tempo, dinheiro, energia. Então, se dentro deste processo não é o que eu quero, beijo, tchau, nós aguardamos uma outra oportunidade. Não que a tua ideia tenha que morrer, não que a sua ideia nunca vai poder ser colocada em prática, mas talvez não neste momento. Pode ser que daqui a 6 meses já possa fazer uma grande diferença, né? Exato. Você lembra quando nós falamos do SMART? Opa, claro que lembro. Esse o que eu quero fazer, ele tem que ser SMART. Né? Ele tem que ser importante para mim, ele tem que ter tempo, ele tem que ter retorno, ele tem que ter uma meta, né? Porque senão a coisa se perde aí no meio do caminho. Olha aí uma outra ferramenta para te ajudar, não é? A Smart? ferramenta Smart, eu acho ela Sim. fundamental. Né? Ela Sim. vai auxiliar você também a conseguir enxergar o mais importante, que é o quê. Né? E o segundo ponto, mas antes da gente entrar no segundo ponto, nós temos mais uma participação. Diga lá, Fê. Vamos lá, Fê. Vamos lá. Pô, vocês falaram aí de 2 ferramentas, né, interessantes para ajudar nessa questão do planejamento, né? Eu preciso usar as 2 ferramentas? O que vocês me respondem, né? Eu utilizo? Sim, eu acredito muito que sim. E eu não diria 2, eu diria 3, porque nós concluímos o SMART aí nesse processo. Primeiro que essas ferramentas, elas não têm um custo para vocês, elas não têm um investimento. Então sim, eu acho que faz todo sentido eu usar a ferramenta. Mas antes da gente continuar, né, explicando por que usar as 3, acho bacana vocês conhecerem primeiro. E né? deixa eu só complementar, né? Porque assim, pense que essas 2 ferramentas, por exemplo, que foram mencionadas, você pode envolver as pessoas da sua área para definir algumas estratégias. Então, por que não usar, né? E elas se complementam. Exatamente. Traga as pessoas para ajudar a complementar esse processo. Eu acho fundamental usar todas que você puder. Sim. Só tome cuidado para não virar um processo de verborreia mental, sabe? Nós perdemos muito tempo planejando e pouco tempo executando. Eu gosto muito dessas 2 ferramentas porque elas são simples de fazer, elas são extremamente baratas para fazer, pensando que nós somos empresários com poucos recursos, né? Então elas são baratas de fazer e principalmente elas são efetivas. Hoje em dia existem uma série de ferramentas aí no mercado, tem as metodologias ágeis que estão super em moda, né? Que podem ser um grande caminho para vocês, mas se eu não faço nada, comecem, porque o bom é inimigo do ótimo. De repente eu quero fazer algo tão bonito, tão ótimo, e eu não faço o que é funcional. E lembrem-se, feito é melhor que perfeito. Do que não feito. E que não feito. Né? Também, do que não feito. Mas voltando lá para o 5W2Hs, o primeiro era o white. Para que eu quero fazer isso? O segundo é why.
Aliás, por que fazemos isso, né, gente? Precisa responder essa perguntinha importantíssima. Por quê? Né? E vai muito de encontro ao seu propósito, não é, Ale? Seu propósito, seu objetivo, qual é a sua estratégia. O seu foco, a sua estratégia. Você precisa saber responder por que você quer fazer isso. Por que isso é importante para o seu negócio. E principalmente, por que você quer fazer daquela maneira. Aqui nós vamos entrar um pouco mais no detalhe. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo que nós demos inicialmente, de um novo produto. Eu preciso vender esse produto da maneira 1, 2, 3, 4, não importa qual seja. Por que tem que ser dessa forma? Sabe crianças, quando vão lá na fase dos 4 anos, 5 anos, que você não pode falar nada para ela, que ela fica, por quê? Aí você responde, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí chega uma hora que você se irrita e fala, é porque eu quero, ponto e acabou. Já fez isso? Eu já. Meu filho. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhas. Elas me perguntavam muito por quê quando eram pequenas. Você nunca se irritou com elas? Aí você devolve pra mãe, né? Você nesse caso tem. Aí você devolve pra mãe, mas tem momento que você tem que responder por quê também. Não, eu não sou contra responder o porquê, mas às vezes com criança enche o saco. E a ideia aqui é fazer exatamente isso, é estressar todas as possibilidades. Então pensa, mas por que eu quero fazer dessa forma? Aí a pessoa, ou você, ou a pessoa que estiver junto contigo vai dizer, mas por isso, por isso, por isso. Mas por quê? E aí você vai no porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, até você estressar todas as possibilidades. Estressando todas as possibilidades, você vai ter firmeza de dizer, qualquer eventualidade que aconteça, eu sei responder o porquê fazer isso ou não fazer. É onde você vai definir algumas estratégias também, né? Ou seja, quando eu respondo um porquê, e aí eu vou estressando esse processo, aí eu consigo entender todas as possibilidades e até as oportunidades que eu tenho, né? Para saber o que eu tenho que fazer com esse produto, afinal. O que eu tenho que fazer com esse negócio, o que eu tenho que fazer, né, com essa estratégia de gestão de pessoas, enfim, aquilo que você vai abordar no seu planejamento. E lembra lá que a sua meta é SMART, que o que você vai fazer, ele é SMART. Então você precisa saber realmente para que você está fazendo, ele tem que ser real e tem que estar de acordo com o que você precisa. Mas depois que eu já sei o para quê e o porquê eu vou fazer, nós precisamos entender agora o quando eu vou fazer isso. Então, este produto eu quero importar porque nós vamos aumentar o faturamento da nossa empresa, Regina, em 100%. Top? 100%, amiga, tá topado. Não tem nem o que discutir. Mais do que topado. Se bem que 50% eu já topava, tá? Né? Ou até 20%, Regina, na atual situação. Ou 10%. Né? Mas vamos supor que seja 100%. Né? Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, por exemplo, no primeiro semestre, no segundo, no primeiro bimestre, no primeiro mês do projeto. E aí, por exemplo, a Fernanda colocou uma coisa lá na colocação dela, de que, poxa vida, dezembro passou, mas sempre é tempo. Depende muito do qual é o formato da tua empresa. Eu não preciso ter um planejamento feito em dezembro de 2000 e qualquer coisa para o próximo ano. Eu posso fazer o planejamento agora. Foi um projeto novo que entrou, foi uma oportunidade que bateu na nossa porta e falou, e agora? Então é agora, vamos fazer agora. Então fazemos o planejamento. É isso mesmo. Agora. Não. Neste momento, pare o que você estiver fazendo e planeje. E aí, pare o que você estiver fazendo, é uma coisa que nós já falamos há algum tempo atrás. O quanto você está envolvido, gestor, no operacional, que você não consegue parar o que você está fazendo para planejar algo que pode mudar o faturamento da tua empresa, que pode mudar o cenário da sua empresa, que pode mudar o resultado da tua empresa, porque você está no operacional. Você está fazendo. Cadê as pessoas que estão lá para te ajudar? As pessoas que vão contribuir para que esse processo efetivamente funcione. Né, que vão operacionalizar para que você tenha tempo de pensar em como a tua empresa vai crescer este ano, efetivamente. Pois é, e aí quando você começa a delimitar prazos, é natural que você diga, olha, eu quero esse projeto, foi um projeto novo que entrou na empresa da Alessandra e da Regina, não é?
Mas nós precisamos... A Alessandra já está vislumbrando. Nossa, gente, o universo conspira, óbvio. Ela já Vamos o planejamento profetizar. já começa na nossa cabeça, hein? Vê lá. Mas recebemos um cliente, assim, muito legal, viu, Rê? Um projeto mega power, hiper bacana. E nós precisamos precisamos definir datas, porque precisamos entregar para as pessoas. E quando nós colocamos isso no papel, fica tão mais simples tangibilizar. E aí voltamos para a pergunta lá atrás que uma das pessoas que estão nos assistindo fizeram. Eu preciso juntar tudo? Neste momento, você precisa juntar tudo. Marketing com financeiro, com comercial, porque entrou esse novo projeto. Só que eu preciso desembolsar para esse novo projeto X mil reais. Eu tenho. Eu preciso entender qual é o meu planejamento financeiro. Quantas oportunidades talvez eu perca porque eu não tenho dinheiro para investir? Porque lá atrás... ver se os meus fornecedores vão conseguir também me atender dentro do prazo que eu preciso, né? Então, aí a gente tem que ver o lado de compras. Pensar aí como é que isso vai ser pulverizado para o mercado. Preciso pensar em marketing e comunicação. Olha aí. Preciso pensar no meu ponto. Se eu sou um comércio, o ponto que eu tenho atende, o público que vai até o meu ponto é consumidor desse produto que eu pretendo vender. Será que eu vou para o digital? Entendem que agora a gente faz tudo junto e misturado? Num primeiro momento, talvez você até consiga fazer separado, mas depois junta tudo, não dá para desmembrar. A revisão pode te ajudar, né? Você pode pegar cada momento aí das etapas do planejamento e falar assim, bom, agora a gente precisa falar um pouquinho mais com marketing, né? Vamos definir algumas estratégias até para melhorar as nossas vendas. Então aí eu preciso me apoiar um pouco mais no planejamento que foi feito lá em marketing, ou preciso ir para o organizacional para ver um pouquinho mais como é que a empresa vai movimentar esse processo. Então, aí, tá vendo? Não dá para ser uma coisa engessada, tem que ser muito, muito dinâmica. Tem. E aí, a partir do momento que eu consigo definir o que, quem vai coordenar o que, por quê, né? Quando que eu vou fazer esse negócio, eu preciso entender quem vai coordenar esse negócio. Por que você tem que ser o pai da criança? Por que você tem que se colocar num patamar dizendo, porque eu sou o dono e eu preciso resolver esse negócio? Em alguns momentos, sim, você vai ter que assumir a liderança, sim, você vai ter que tomar a frente. Mas será que em todos os momentos é você quem tem que assumir a liderança? Porque se você tem que assumir a liderança de tudo, você tem equipe para quê? Cara pálida. Cara pálida, como diz a Regina. Cara pálida. Para que mesmo você tem equipe? A minha equipe ela é pequena. Não tem problema. Divida a responsabilidade com as pessoas que estão ali. Fica menos pesado. Além de ficar menos pesado, novamente nós voltamos a falar sobre diversidade. Diversidade é um tema que está muito em moda hoje em dia, né? Inclusão, né? Vamos falar sobre gêneros dentro das organizações, mas nós não precisamos levar a coisa num extremo. Eu estou falando só de pessoas que tenham visões diferentes das suas e que provavelmente tomará decisões diferentes das suas. E qual é o problema nisso? E até necessidades diferentes, como você usou o exemplo do canhoto, né? Às vezes é simplesmente uma necessidade que ninguém pensou, mas aquela pessoa conseguiu chamar atenção para aquele ponto específico e você ainda está pensando se vai incluir ou não? É pequeno demais, né? É pequeno demais esse processo. E a responsabilidade acaba definindo para vocês uma coisa que nós vimos nas últimas lives depois, né? Que é sobre os nossos indicadores. Eu preciso entender como isso vai me trazer resultados, até para saber se vale a pena manter isso ou não. Com certeza. Não é? Então, parem para pensar. A partir do momento que eu defino quem são as pessoas, que eu dou essas possibilidades para as pessoas, eu preciso dizer também como é que eu vou medir essas pessoas. Então, nós precisamos definir quais são os nossos indicadores. E nós tivemos uma live específica sobre isso. Voltem lá e assistam, se vocês não viram. Aliás, está tudo amarrado, né, Alessandra? Se você não voltar lá para trás, você não vai entender tudo isso. Então, indicador, você já tem lá comunicação, você já tem lá gestão de pessoas. Gente, voltem lá que estão todas as informações.
Pois é, voltem lá. E falando em voltem lá, voltemos para a Fernanda, que nós temos mais uma participação. É isso aí, estamos de volta. Bom, a Regina já puxou a orelha aí do pessoal, lembrando das lives anteriores, e eu ia justamente lembrar você que está nos acompanhando nessa live ou está assistindo esse vídeo posteriormente, que assista toda a série que já foi apresentada, e de fato as meninas pensaram aí num projeto bem amarradinho, então vai ser bem importante para você. Olha, é um baita treinamento e gratuito, hein? É um conteúdo de altíssimo nível, de muita qualidade, é um conteúdo de valor para você acompanhar aí, ó, faça pipoca, papel e caneta, pega o seu computador e vai estudar assistindo a toda a série de lives desse programa, né, Amores e Dores, do empreendedor desmistificando o RH. Vai ser muito agregador para você, eu tenho certeza. E conhecimento nunca é demais, né? Às vezes fica ali assistindo aquelas séries que não acabam mais, que consomem a sua energia vital. Assiste as lives das meninas, que vai agregar valor aí no seu trabalho, na sua vida, no seu negócio. Mas vamos lá, puxadas as orelhas, com quanto tempo é necessário a gente fazer uma revisão nos 5Hs, os 5Ws e 2Hs? De quanto em quanto tempo é necessário essa revisão, meninas? Diariamente. É todo momento. Pode ser que num dia você tenha que rever várias opções, vários momentos do teu planejamento, né? Principalmente se acontece algum imprevisto. Sim. Quando nós falamos de revisão diária, você não precisa passar por todas as etapas que nós estamos colocando aqui. Mas a revisão diária é mais para eu ouvir. E aí entra, por exemplo, a metodologia ágil, que tem lá o Scrum. Você fala, olha, eu vou fazer uma reunião com o meu time de 5 minutos antes. É claro que o Scrum é muito mais do que isso, mas colocando de uma forma mais simplória, eu vou fazer uma reunião de 5 minutos todos os dias com o meu time para eu entender como andam as coisas. E de repente eu consigo perceber que nessa reunião alguma aresta precisa ser acertada. Alguma fichinha não caiu, alguma etapa do processo não foi bem conduzida. Eu posso ter deixado passar, a pessoa que está fazendo pode ter deixado passar. Então, a observação de vocês precisa ser mais aguçada nesse processo. E, novamente, fazer planejamento, quando você faz um planejamento curto, e é um processo de lição, né? Porque quem não está acostumado, isso vai dar trabalho, quem não está acostumado, isso é chato. Mas vamos pensar lá atrás, quando nós começamos a aprender a dirigir, era gostoso? Eu odiei. Você gostou, Rê? Nossa senhora, apanhei tanto. Eu odiei. Primeiro que eu não sabia o que fazer com os pés e com as mãos. Eu não sabia se eu tinha que olhar para frente ou para os 3 retrovisores que eu tinha, 3 espelhos que eu tinha. Quando eu tinha que trocar marcha, eu olhava para o câmbio. Eu falei, não tem que trocar, porque naquela época não tinha automático. Ainda não tinha. Ai, que é uma maravilha, que resolveu muito o nosso problema. Mas a gente precisa aprender no manual para entender como funciona o automático. Então, aí eu tinha que olhar para o câmbio. Fazer planejamento é a mesma coisa. No começo é chato, é trabalhoso, você vai deixar passar coisas. Lá na direção você esquecia de dar seta. Você fala, ai meu Deus, entrei sem dar seta. No planejamento é igual. Porém, quando você começa a fazer isso, a repetição faz com que você se torne melhor no processo. E eu acho que isso é importante do planejamento, é tornar isso um hábito. Né? E um hábito a gente aprende e existe inclusive, né, no mercado bibliografia sobre o assunto para te ajudar a criar um hábito, né? O poder do hábito aí tá para dizer isso, livro. Né? Então o livro é importantíssimo para que você aprenda a criar hábitos, e planejar, gente, é criar hábito, o hábito de constantemente você checar o que foi feito e pensar nas mudanças rapidamente para que aconteça de forma ágil. Pois é. Pense, planeje bastante, faça rápido, erre rápido e mude rápido. Eu gostei dessa palavra rápido. Não é trocar planejamento por rápido.
A gente está falando demais de planejamento, então tinha que eleger uma palavrinha de hoje. Então é rapidez e agilidade. Exatamente, gostei. Rapidez e agilidade. Ficou um slogan bonito aí. Ficou ótimo. Pelo menos para planejamento a gente já tem o slogan aí prontinho. Planeje com rapidez e agilidade. Isso aí. Então planejem com rapidez e agilidade. Ou não, planejem com coerência e façam com rapidez e agilidade, para que vocês possam ter um resultado positivo no negócio de vocês. O primeiro planejamento que eu fizer vai dar certo? Provavelmente não, mas não desistam, né? O segundo que eu fizer, você vai deixar de cometer alguns erros que você fez no primeiro e vai cometer outros. No terceiro, você vai começar a olhar com um pouco mais de detalhe. A partir do quarto, você fala, bom, eu já errei tudo que eu podia ter errado, agora eu não posso errar mais. Mas façam, como a Regina disse, o perfeito. O feito é melhor que não perfeito. Não, é não feito. A gente pode mudar aí. Feito é melhor que perfeito ou não feito. É isso. É isso. Façam, não tenham medo de errar. Agora, é claro, eu preciso saber qual é a profundidade do meu bolso para que eu possa errar. Porque nós não estamos falando de uma ação simples. Vou comprar uma roupa ou não? É algo que compromete muito o seu orçamento. E vamos para os dois últimos, que é os dois... Os dois últimos os que são os Hs. Que são os Hs. Para a gente entender, por exemplo, quem vai fazer, né, que nós já falamos, o quanto custa esse processo, porque de repente a ideia é linda e maravilhosa, mas é totalmente inviável financeiramente. Né? E aí você começa a pensar, fala, poxa, mas eu gostaria muito, eu tenho fluxo de caixa para isso? Ou o retorno que isso vai me dar é o que eu necessito para o projeto? Então eu já vi pessoas inviabilizando projetos por o custo, pelo investimento dele ser muito superior ao que ele estava disposto a investir naquele momento. E aí nós paramos o projeto na metade. Mas olha que bacana, eu parei o projeto sem ao menos começá-lo. E se eu não comecei, eu não tenho investimento de tempo, eu não tenho investimento financeiro, eu não tenho investimento de marca, minha marca empregadora. Como é que fica, não é, Rê? Aí a gente já está falando efetivamente assim, eu evitei que um processo que me demandasse muito tempo, dinheiro e recursos já não seja viável para este momento. Mas guarda lá, viu, gente? Guarda, em algum momento ele vai ser muito importante. E você pode resgatar rapidamente. Por quê? Porque você já planejou. Ou guardem, ou por que não pensar em ter um sócio investidor, de ter um sócio, né? De ter um patrocinador para sua ideia, dependendo se a sua ideia é bacana. Ou pensar então, e agora eu estou indo muito além, por que não apresentar a ideia para os seus colaboradores, se você realmente acredita muito nela, de falar, vamos entrar em sociedade todo mundo? Abra um segundo negócio. Saiu fora da caixa. Estou saindo totalmente da caixa. É sair fora da caixa. Agora eu preciso avaliar o meu time. Eu tenho confiança no meu time para propor um negócio desse. O meu time tem maturidade para assumir um processo de que não sou mais empregado e sim sócio. Isso só você tem condições de analisar. Então, mas você tem outras alternativas. Deixar guardado o teu projeto para uma futura oportunidade, como a Regina colocou. Você buscar um sócio investidor, você buscar um parceiro nesse processo. Tem uma infinidade de coisas, mas eu já tenho pelo menos a previsão. Ou eu posso falar, não vou fazer agora, a ideia é minha, eu não vou compartilhar com ninguém, mas eu vou me preparar financeiramente para que eu consiga me planejar, né, e investir o meu dinheiro. E aí eu aconselho vocês a assistirem a live do Fábio, se vocês não assistiram, como eu posso fazer os nossos investimentos com pouco ou com muito dinheiro, né? Qual é o melhor tipo de investimento que nós podemos ter. Como é que eu posso fazer tudo isso para que num curto espaço de tempo, ou num tempo X, eu consiga colocar isso no ar? Olha só como uma ferramenta simples traz tanta informação, e como ela é rica. Muito. E nunca se esqueça, viu? Defina muito bem como você vai fazer isso. Porque aí vem as estratégias dos procedimentos de como isso vai acontecer. E isso tem que ficar muito claro, comunicado para todos e internalizado por toda a empresa. Então, não menos importante, faça acontecer.
Claro, só planejar não resolve muito. Não resolve nada, afinal de contas. Isso tem que efetivamente fazer parte do seu dia a dia daí pra frente. E juntem tudo. Façam. Se farão errado, se farão certo, não tem problema. Façam. Tem a música lá do Zeca Pagodinho, que eu acho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não funciona para nossa realidade organizacional. Façam acontecer. Se é uma dica que eu posso deixar para vocês hoje, façam acontecer. Certo ou errado, mas façam. É isso aí. Realize, faça com que a coisa efetivamente aconteça. E nós vamos chegando em mais uma live, o término de mais uma live. Eu agradeço imensamente as pessoas que participaram conosco, que nos viram, a parceria da King Play, como sempre, de extrema qualidade, né? E a você, Regina, que me aguenta nesse processo. É um prazer enorme, Ale. Que bom que você está aqui compartilhando isso comigo. E a gente vai fazer uma live diferente a semana que vem. Se você tem alguma pergunta de todas as lives que foram realizadas até aqui, é o momento de você tirar a sua dúvida. Então, nós vamos estar aqui para falar de desligamento e responder qualquer questão que ficou em aberto de qualquer live. Então, já que a Fernanda falou para vocês assistirem, faça uma maratona, que na próxima semana a gente vai responder a sua questão, tá bom? Até quarta, então. Muito obrigada e valeu pelo programa. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Até mais.